Bom dia! Preparados para conhecer a nova unidade da disciplina de História? Vamos lá pegar o livro didático. Nós vamos hoje estudar as páginas de 4 até a página 6, onde nós vamos conhecer sobre que conteúdo vamos estudar nesse novo livro. Tá? Nessa unidade 3, que é o que nós vamos ver primeiro, nós vamos conhecer sobre a oralidade dos povos e que essa oralidade ela mantém até hoje as tradições vivas, né? Hoje nós sabemos que nós conhecemos como recurso de conhecer as histórias que aconteceram com o nosso país e em todo o mundo, nós conhecemos através da leitura, né? Nós vamos lá, hoje em dia está tudo muito fácil, muito simples, vai lá na internet, faz uma pesquisa, coloca o nome do assunto, aí lá a página da internet já te manda várias informações, né, muito precisas, com muitas informações ricas em acontecimentos. Mas e aí? Antes de existir a internet? Ah, professora, eu pesquisava em livros, né? A minha mãe, antes da internet, minha mãe, meu pai, minha avó, quando elas queriam fazer alguma pesquisa, eles pegavam um livro. Mas e aí eu vou mais além na pergunta. E antes de existir a escrita, como que se sabia das coisas que aconteceram? Como que se sabiam, por exemplo, lá sua bisavó não sabia escrever, mas ela sabia fazer um bolo. Não existia ainda a escrita, ela não tinha o conhecimento da escrita, ela queria fazer um bolo, ela sabia fazer, mas ela queria passar para alguém a receita desse bolo. O que ela fazia? Ela usava a fala, a oralidade. Então, a forma oral é a mais antiga, se não for a mais antiga, é uma das mais antigas formas de comunicação, né? Por quê? Porque você não precisa saber escrever, não precisa saber usar a internet, não precisa abrir um livro para se comunicar. Você pode falar, né? Hoje nós temos muitos recursos e, claro, nós fazemos uso de todos eles. Mas os povos antigos não sabiam nem que um dia ia existir livro ou internet. Então eles se comunicavam através da fala. E eles tinham todo um ritual, principalmente os indígenas, eles tinham um momento muito único deles, muito importante, em que eles se reuniam, né, em suas casas, nas suas ocas lá, eles atavam redes, como vocês vão ver as imagens aí no livro, eles atavam redes, e aquelas pessoas de mais idade, que tinham mais experiência, elas eram completamente respeitada pelo resto da população, né? Elas eram as pessoas mais importantes das aldeias e das suas ocas, das suas casas. A população em geral respeitava muito os seus idosos. Então, por que eles tinham toda essa importância? Porque eles tinham uma bagagem muito grande de conhecimento. Mas, professor, eles não liam, eles não acessavam a internet, eles não estudavam, mas eles tinham experiências de vida, né? E isso contava muito, porque a partir da experiência deles, eles passavam informações. Então, nós vamos exatamente estudar sobre isso, sobre a forma em que a oralidade ajudou a manter viva as tradições de muitos povos. Porque nesses momentos que eu falei para vocês, de muita importância, que eles se reuniam para realizar reuniões, né? Eles atavam suas redes e cada um ficava ali deitadinho e conversando e ouvindo as histórias dos mais antigos. Nesses momentos, eles contavam vários tipos de história que aconteceram com eles ou que alguém dos seus antepassados contou para eles, né? Então, eles iam vivendo essa troca de informações, eles se comunicavam e contavam, né, sobre ritos de passagem, sobre mitos, sobre coisas que aconteciam que eles acreditavam ou coisas que não acreditavam. E falavam sobre suas culturas, sobre, por exemplo, assim, o cacique lá da tribo, ele contava de como foi a infância dele. Então, é algo que não tinha como estar registrado se não fosse na memória. Então, com isso, eles iam passando. Não, quando eu era criança, eu aprendi que era desse jeito. Eu fazia dessa forma. Minha mãe me ensinou, meu pai me ensinou.
né? Então, assim eles iam passando as suas tradições. Assim como em casa, você tem sua forma peculiar de fazer suas atividades em casa, atividade doméstica, de ajudar, né? De acordo com os costumes da sua casa, que provavelmente são os costumes que seus pais trouxeram e estão lhe ensinando. Então, esse momento era de muita importância para eles, onde eles tinham essas trocas de informações e que faziam com que essa tradição, as tradições, mesmo as tradições dos momentos de contação de história, ficassem vivas até os dias de hoje. E com essas informações, que continuam sendo contadas e passadas de geração a geração, a gente tem o conhecimento que tem hoje. A partir do que se falou um dia, pode-se escrever um livro, pode-se botar uma matéria na internet, né, ou num jornal, divulgando algo que aconteceu no passado. Nós temos uma informação aí muito importante na página 6, que ele fala que nessas reuniões, os indígenas, eles penduravam suas redes, lá no finalzinho da página, tá? Para se acomodarem, sentavam em grupos para ouvir e contar histórias. Era uma troca de informações ali, todo mundo ouvia e contava também. Em uma prática que possibilita a preservação da própria cultura. Essa história, ela pode ser de 2 tipos, tá? Tem 2 pontinhos aí para você fixar a informação. Narrativas antigas, tá? Que é sobre a origem do mundo, do ser humano, dos animais, entre outras informações. Quando se fala em origem, descobertas, isso geralmente é um mito, né? Porque não se sabe exatamente se foi aquilo que aconteceu. Né? Então, eles contam essa... como nós falamos na aula de língua portuguesa, sobre como surgiu a noite. Isso é um mito, né? Uma lenda. E narrativas das aventuras de um antepassado ou ensinamentos e discussões sobre a atualidade. Então, esse momento de sentar na rede, conversar, discutir, não é discutir brigando, é discutir dialogando, cada um dando a sua contribuição. Eles faziam isso para decidir coisas, né? E lembrar do que aconteceu antigamente, e para quando acontecer algo de novo, eles se reuniam também para conversar sobre aquele fato e para tirarem uma lição para a vida, para ver se podiam melhorar, para ver se precisavam mudar alguma coisa, tá? Então, hoje nós vamos fazer aí as atividades da página 4 a 6. Na seção Diga Aí, como combinado, vamos estar fazendo no caderno, mas não esqueçam que as trilhas já estão liberadas e tem vídeo também bem interessante lá no guia de estudo que vai te ajudar bastante. Faça o que você conseguir e já já a gente vai sanar suas dúvidas lá na sala virtual.